vamos dar início a este culto. Na verdade, teria que ser uma mulher a estar aqui, porque hoje é o culto das mulheres. Mas como o pastor é muito ditador, não é? Ele tem que iniciar e terminar o culto, porque senão não é culto, não é? Então, mas não é não, é que as mulheres são poucas, mas graças a Deus que elas estão aqui para fazer a diferença em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor em nome dele e agradecendo a ele. Essa festividade é para o nosso Deus e vamos engrandecê-lo com toda a nossa adoração e louvor ao nome dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, eu quero te agradecer por cada uma das tuas servas, ó Pai, que estiveram neste propósito, ó Deus, irão te servir com o melhor que elas pôde fazer. Que o Senhor as abençoa e as guarde. Recebe este louvor, recebe esta adoração no teu santo e glorioso nome. Nós te agradecemos por mais estes 10 anos, ó Pai, que este grupo que se levantou tem permanecido na tua presença. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa os teus filhos que ainda estão a caminho, guardando e os abençoando, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Fica conosco, Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Isaías capítulo 32, e o verso 9 é o verso que as irmãs têm como tema deste culto. Levantai-vos, mulheres que estais em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estais tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Amém, Jesus. As mulheres vão entrar e tomar a direção do culto em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Como nós somos poucas, temos que ir dividindo. E eu, nesta noite, eu louvo a Deus por mais um ano de vitória que Deus tem nos concedido neste lugar. São 10 anos que nós aqui estamos, iniciamos aqui
um grupo de intercessão, e pela graça e a misericórdia do Senhor, ele tem permanecido de pé. E eu louvo a Deus por tudo isso, pela vida das nossas irmãs guerreiras, que têm estado aqui a cada terça-feira. Estão buscando ao Senhor. E eu sou muito grato ao Senhor por esse privilégio que nós temos, porque nem todos têm esse privilégio, né, de estar na casa do Senhor, orando e intercedendo. E nós temos esse privilégio. E eu sou grato a Deus pela vida de cada uma dessas guerreiras. Amém? Nós vamos passar, o grupo de louvor irá louvar ao Senhor. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. De facto, há 3 tipos de pessoas. Há pessoas que não querem saber, há aquelas que só querem ver e há aquelas que fazem acontecer. Felizmente, nós somos poucas, mas somos aquelas que fazemos acontecer. Com o pouco que nós temos, com aquilo que nós somos e, sobretudo, com a presença de Deus nas nossas vidas, com muito esforço mesmo, mas nós lá vamos lutando contra aquilo que o inimigo quer fazer. Por isso, nós somos de facto guerreiras e vamos continuar. E nós somos aquelas que querem acontecer. Aquelas que não querem só estar na praia, mas que querem de facto surfar. Não queremos só ser fãs, mas nós queremos ser surfistas. Queremos andar na onda, queremos saber qual é a qualidade da onda. Por isso nós estamos aqui e vamos louvar ao Senhor com tudo aquilo que temos. Ainda que muitas vezes o nosso coração não esteja muito bem, mas Deus vai pôr, porque Ele é maior que nós. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer,
prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, Senhor. Esta é a certeza que nós temos que ter, que nada do que nós façamos para Deus merece da nossa parte alguma conta. Que nos dá tudo, e sem Ele nós não somos nada, que nós jamais esqueçamos, porque independentemente de nós estarmos muitas vezes aqui na igreja e o nosso coração estar no outro lado, a nossa motivação não estar no lugar certo, não se esqueça que Ele sonda o mais profundo da nossa alma, o mais profundo do nosso coração, porque Ele quer resgatar-nos para o melhor lugar que é a sua presença. Por isso hoje entregue totalmente esta oração, que é este hino para Ele, para que Ele nos possa sondar, para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas. Enquanto mulher, nós temos que de facto nos entregar como baluartes de oração, como atalaias, como aquela que fica atrás do seu marido, como auxiliadora. Que Ele sonde os nossos corações e que Ele seja prioridade, Senhor. Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavra, sei que tudo me conheces. Sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor.
sei que ali também te encontro. Se o abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Santo, 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 santo. Eu já contei aqui este testemunho. Santo, santo, santo. Eu fui com o pastor representar a igreja ao funeral da esposa de um pastor, e aquele homem com a sua esposa, depois de muitos anos de tribulação com um câncer, ele dedicou esta música à mulher e pediu para que o Senhor lhe sondasse o coração e que ele não parasse, ainda que com a mulher no leito da morte, que ele continuasse. Hoje eu queria dizer-vos que, mulheres, o versículo é: quando vocês sossegadas estiverem, levantemo-nos e vamos para a guerra, porque os dias são maus e todos aqueles que trabalharem para o Senhor, na obra do Senhor, somos poucos, irmãos. Por isso, junte-se a um ministério qualquer da igreja, veja o que quer fazer, entregue ao Senhor. Se esse ministério aberto não estiver, fale com o pastor, e ao contrário do que ele disse, ele não é assim tão carrasco, e nós vamos fazer um esforço e esse ministério será aberto sobre a oração, com a vontade do Senhor, se essa for a vontade. Mas levante-se, erga-se, e ao invés de nós dizermos só usa-me, Senhor, da boca para fora, que nós possamos estar cientes que Ele ouve e Ele quer usar a cada uma de nós com todos os talentos que Ele nos dá. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece o coração, Jesus, quebranta o meu coração,
Usa-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Obrigada, Senhor. Uma só palavra que o Senhor disser, uma só palavra pode mudar tudo aquilo que está escrito, reescrito, porque Ele vai completar aquilo que iniciou. Basta uma palavra e muda tudo aquilo que o Senhor quer fazer das nossas vidas. Oh. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pegar a libertação e o teu poder pra curar e cadeias quebrar. Sou agir e fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus
vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo me quiser combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Além do véu eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar e cadeias quebrar, com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo me quiser combater, não há nada que me faça temer. Com a unção que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Irmãos, vocês não sabem como que as coisas de Deus são sérias. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Volto a repetir. Com Deus não se brinca. Se vocês estão aqui na presença do Senhor, sirva a um Deus em espírito e em verdade. Com Deus não se brinca. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Como cheira fiz que cobre o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que
que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que correm o outro ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. 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 No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Nosso Deus, Ele faz presente no nosso meio. Eu gostaria de convidar a igreja para nós levantarmos aqui uma oração em favor da nossa irmã Ana. Ela também faz parte deste grupo, mas ela se sentiu mal hoje à tarde e neste momento ela está nas urgências. Vamos orar por ela para que Deus vá de encontro à vida dela, vai visitar ela agora. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus querido, neste momento eu apresento, Senhor, a tua filha, Senhor, a irmã Ana. Deus, tu conhece, Pai, aquela situação. Jesus, há poder no teu precioso sangue. E eu peço a ti, Senhor, vai de encontro à tua filha agora. Toca, Senhor, no seu corpo, aonde estiver alojado qualquer enfermidade, ó Deus. Toca agora, Senhor, com as tuas mãos saradoras, que ela sinta, ó Deus, neste momento o teu toque, no nome de Jesus, seja com a tua filha. Amém, Jesus. Amém. As irmãs vão fazer uma apresentação, uma peça, e eu convido as irmãs para se aproximar. Vejamos como tudo se passou. Senhor, Senhor, estou à procura de um vaso para ornamentar a tua casa, Senhor. Mas não pode ser qualquer vaso. O vaso que eu preciso, ele tem que ser quebrado, tem que ser moldado, tem que ser cozido, tem que ser levado ao fogo. Onde está esse vaso, Senhor? Eis que entra o vaso grande.
Lindo, irmã, muito lindo o seu vaso, muito lindo mesmo. Mas como a irmã disse, esse vaso é muito grande e ele ocupa muito espaço. E para a obra que eu preciso, não pode ser grande, porque o único grande tem que ser o nosso Senhor. Então, irmã, o seu vaso não servirá para a obra que eu preciso. Mas por que o meu vaso? Porque o vaso que eu preciso, ele tem que ser quebrado, moldado, cozido e levado ao fogo. Eu posso, irmã? Não, meu vaso não. Então o seu vaso não servirá. De seguida temos o vaso de cristal. Irmã, tem aqui o meu vaso cristal. Lindo, finíssimo, bonito e caríssimo. Eu trouxe isso para a obra do Senhor. Eu espero que o Senhor aceite esse vaso de cristal. Lindo o seu vaso, muito lindo, como vocês podem ver. Porém, esse vaso, ele é muito frágil. Ele quebra à toa. E isso representa os crentes que por qualquer motivo saem da igreja, deixam a presença de Deus por qualquer coisa. Então, esse vaso não servirá para a obra que eu preciso. Então, por que, irmã? Porque o vaso que eu preciso, ele tem que ser quebrado, moldado, cozido e levado ao fogo. Eu posso usar, irmã? Irmã, lamento muito. Eu gastei toda a minha fortuna para esse vaso, para a obra de Deus, para a irmã disse que esse vaso não servirá para a obra do Senhor. Não servirá, irmã, não servirá. Lamento muito, irmã. Amém. Eis que encontramos um vaso adornado. Irmã, eu tenho aqui meu vaso adornado. Eu acredito que esse sirva para a obra do Senhor. Olha que lindo, irmã. Lindo, irmã, muito lindo o vaso da irmã. Então mas, serve? mas o vaso da irmã tem muito adorno. Isso representa muita vaidade. E para a obra que eu preciso, o vaso da irmã não servirá. Por quê, irmã? Porque o vaso que eu preciso, ele tem que ser quebrado, moldado, cozido e levado ao fogo. Eu posso, irmã? Ai, né? Não, cozer e levar ao... Não, irmã. Amém. Desculpa lá. Amém. Encontramos então um vaso limpo. E eu acho que serve pro que a irmã precisa. Amém, irmã. Lindo o seu vaso. Lindo. Como a irmã disse, é um vaso limpo, né? Deixa-me ver. Irmão, o que é isso? Sujeira! Irmã! Isso representa muitos crentes que por fora estão bonitos, mas por dentro não perdoa, não tem amor ao próximo, não ama o seu irmão. Então, irmã, esse vaso não servirá para a obra que eu preciso. Porque o vaso que eu preciso tem que ser quebrado, moldado, cozido e levado ao fogo. O vaso da irmã não servirá. Então, será que o vaso de prata dá? Lindo, irmã. Olha que brilho. Vejo que é prata legítimo o vaso da irmã. Porém, irmã, esse vaso não servirá para a obra que eu preciso, porque com o tempo ele deixa de brilhar. Isso representa muitos crentes que com o tempo perdem o Espírito Santo e deixam de brilhar. Então o vaso da irmã não servirá para a obra que eu preciso. Porque o vaso que eu preciso tem que ser quebrado, moldado, cozido e levado ao fogo. Eu posso, irmã? Não? Então não servirá, irmã. Será que então servirá o vaso de ouro? Irmã, eu trago
vaso que é de ouro puro. Irmã, como posso ver, esse vaso é de ouro legítimo. Ele representa muito valor, como a irmã falou. Porém, para a obra que eu preciso, ele não servirá, porque aqui o maior valor é o nosso Senhor. Então, o vaso da irmã não servirá. Mas o vaso é para adornar a igreja, a casa do Senhor. Mas o vaso que eu preciso, ele tem que ser quebrado, moldado, cozido e levado ao fogo. Eu posso, irmã? Não, isso não. O vaso é valioso demais para isso. Então, Temos então a última tentativa, um vaso de barro. Senhor, Senhor, já se passaram por aqui tantos vasos com tantas qualidades, mas nenhum deles tem o que eu preciso, Senhor. Ó Deus, me mostra aonde está esse vaso. Está aqui o vaso de barro. Estou a ver a passar por aqui tantos vasos, vasos de ouro, vasos de prata, vasos lindíssimos e muito caros. Mas eu trouxe aqui o meu simples vaso, que com certeza, irmã, não servirá para o que tu desejas. Achei! É esse o vaso que eu preciso. Um vaso simples, frágil, que se quebra na mão do oleiro. Você precisa ser assim, um vaso simples, um vaso humilde, que não tem valor, que não tem aparência, que não tem formosura, mas é você o vaso que Deus precisa. Aquele que Ele quebra e faz e molda do jeito que Ele quer para fazer a obra dele. É esse o vaso que eu preciso, um vaso de barro. Tivemos um vaso grande, que são os crentes que ocupam espaço. Não prestou. Temos um vaso de cristal, são os crentes não me toques. Qualquer coisa que nós possamos dizer ficam melindrados. Temos o vaso adornado, acha tanta coisa, vive no achismo, eu acho. Tivemos também o vaso limpo, que por fora muito bonito, é só aparência. Por dentro está sujo. Tivemos também o vaso de prata, que também brilha muito por fora. Deixa de brilhar quando algo acontece que não estava à espera. E temos o vaso de ouro, o Todo-Poderoso, que se acha o Todo-Poderoso, que não deixa que o Senhor haja conforme Ele quer, segundo a sua vontade. E tivemos finalmente o vaso de barro, aquele que todos nós devemos ser para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas.
Amém. Nosso Deus, Ele está à procura de vasos, né, que estão disponíveis à casa do Senhor. Então, neste momento, nós vamos passar para o momento mais importante, que é ouvir a palavra do Senhor. Eu convido a missionária Priscila para nos trazer a palavra. Convido a igreja a ficar de pé e nós fazermos uma oração. Soberano Deus, queremos neste momento, Pai, apresentar a vida da Tua filha. Ah, Senhor, usa os lábios da Tua filha, Senhor, para falar conosco nesta noite. Usa, Senhor, conforme o Teu querer, ó Deus. Nós aqui estamos prontos, ó Deus, para ouvir, Senhor, a Tua voz. Seja com a Tua filha, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Não, se daqui precisa, tá bom, precisa não. Vocês me escutam bem, né? A paz do Senhor, igreja. É um motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Amém? Eu estava vendo aqui a peça teatral. Podem sentar, por favor? Eu estava vendo a peça teatral e eu realmente preciso de um vaso. Contar para vocês a história. Tá eu limpando a igreja e aí o vaso estava com a folha, com a flor lá toda estragada. E lá vai eu pegar para levar. Vai uma velhinha da igreja para lavar o vaso, era muito pesado. Eu fui ajudar ela a lavar, o que acontece? O vaso escorregou da minha mão e quebrou um pedacinho. Eu pensava que não tinha estragado. Quando colocamos a água no vaso, o que aconteceu? E colocamos as flores, eu fui embora para casa, não vi. Quando eu chego lá em casa e chego na igreja, tá o tapete molhado. Não se bastasse, eu falei, então tá, o que nós vamos fazer? Não consegui resolver o vaso ainda, pior que eu já tirei foto. Já fui em várias lojas procurando o tal do vaso que tem que ser igual àquele para poder colocar as flores. E eu não imaginei quão difícil ia ser poder encontrar um vaso. Depois, como se não bastasse, estava eu limpando a igreja, eu nesse desespero meu de falar com a mão e tudo mais, o Zé Antônio tinha aspirado para mim, e eu fui tirar o quê? O cabo. Aí eu puxei a mesa. O Zé Antônio, deixa que eu faço. Não, pode deixar que eu faço. Eu peguei, puxei a mesa, e foi de uma vez, bati meu cotovelo na mesa, o vaso que estava na mesa foi pro chão. E aí na igreja o povo brinca comigo. E aí a irmã da igreja, numa festa que teve, ela, Priscila, esse aqui é de cristal, você não vai derrubar. Eu falei, então por favor, leva para tua casa, porque eu não quero algo que você não possa dar para o Senhor. Entendeu? Porque se você vai trazer um vaso de cristal para ser usado na igreja, tem a Priscila lá, e eu não sou perfeita, eu vou derrubar. E no corpo de Cristo acontece o quê? Nós temos pessoas que são melindrosas. A gente pensa que nós dividimos tudo e nós não dividimos. O que vocês falaram? O vaso tem que ser o quê? Fala em alto. Quebrado. Mais uma vez, quebrado. Isso. O vaso tem que ser quebrado. E nós não gostamos quando o Senhor pega a nossa vida e joga no chão e arrebenta. Pois existe uma técnica no Japão que quando eles quebram uma xícara, eles não jogam fora. Eles o quê? Eles pegam aquela xícara pedacinho por pedacinho, porque ensina perseverança. Eles montam aquele vaso, cola direitinho e depois naquelas cicatrizes eles pegam, desenham lacinhos e flores, mas está lá. As cicatrizes ficam. E eu quero falar para você que na caminhada do Senhor nós temos algumas feridas e que ficou lá cicatriz, porque o vaso foi quebrado e ele precisou ser o quê? Moldado, transformado pelas mãos do Senhor. Então não se importe. Isaías 32, levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. Eu confesso que eu li a Bíblia, estou na minha 20ª leitura bíblica. E eu geralmente faço a pregação de um texto,
mas não de um versículo. Eu nunca tinha parado para ver esse versículo. Gente, e eu peguei e falei, peraí, deixa eu estudar um pouquinho. Eu queria dar para vocês um pouquinho do contexto desse versículo. Esse capítulo, gente, fala a respeito do reinado do rei Jesus. É o reino de justiça que é profetizado numa época em que tem apostasia, idolatria, adoração aos outros ídolos e várias crises sociais na sociedade. Estamos falando de Israel. Conhecido Isaías, quando ele entrega essa profecia, ele é conhecido como profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais pregou a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E esse capítulo aqui é a respeito do reinado de Jesus. Essa profecia é atemporal, por quê? Ela aconteceu lá, ainda eles não tinham passado pelo exílio, por isso que essa profecia é a profecia que é para o pessoal que está indo depois para o exílio da Síria. Foi também cumprida em Jesus e está sendo cumprida em nós, porque refere-se aqui também à mulher. O reino de justiça que é descrito aqui se cumpre em Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se completa na pessoa de Cristo, se completa no caráter de Cristo, se completa na obra de Cristo em nós. Olha o caráter lindo que nós vemos depois. Esse capítulo também é usado para algumas facetas da liderança, mas quando o Senhor Jesus vier no futuro e ele reinar com justiça, nós vamos ver o tipo de reinado que vai acontecer. Então, como é que nós vamos viver? A partir dessa perspectiva de que o reino de Deus foi anunciado. Como é que eu olho essa passagem aqui e eu vejo, como é que eu, mulher, eu posso estar posicionada para obedecer à voz do mestre? Como foi que as mulheres da fé viveram? Ali está escrito, levantai-vos. Nós temos algumas mulheres que se levantaram. Zelofeade, ela se levanta para ir até Moisés e falou assim, ô Moisés, espera aí, eu sei que os nossos pais lá, nós não temos herança e nós não temos irmão, então o que vai acontecer? Ela mudou a história, porque eles não tinham irmãos, eles não recebiam herança, por causa da coragem que ela teve de se levantar. Lembra quando Jesus cura a sogra de Pedro? O que ela faz? Ela se levanta para quê? Para poder servir. Então, nesse contexto, nós vemos também Jerusalém como a amada de Deus. Em Cantares, nós vemos a noiva, né? A noiva e o noivo. Nós vemos o amor de Deus, que também simboliza Israel e Deus, simboliza o marido e a mulher, mas também simboliza Deus e a igreja. E no Novo Testamento nós vemos que nós, igreja, somos o quê? A noiva de Cristo. Então, se essa profecia foi dirigida, nós vemos claramente que ela foi dirigida para quem? Para quem? Para as mulheres. E como é que essas mulheres estavam? Numa época de tanto pecado, de tanta discussão, de tanta confusão, como é que essas mulheres estavam viver? E na perspectiva, será que elas estavam viver de acordo com os princípios que regiam, que deveriam regir a nação judaica, que servia o Jeová, que era Javé? Né? Será que eles estavam a servir? Nós devemos tomar uma posição perante Deus na sociedade em que estamos inseridas. E a primeira coisa que o profeta fala para as mulheres era o quê? Levantai-vos. Não tem como Deus te usar parado. Significa esse desafio, gente, da inércia que acontece. Eu sei que eu fui na igreja para poder ajudar, eu acabei quebrando 2 vasos. Mas não era minha responsabilidade estar limpando a igreja. Se eu estava lá, é porque faltou alguém para fazer. Você está entendendo? Nós não podemos culpar ninguém. O negócio a igreja precisa ter pessoas que se levantem para fazer alguma coisa. Então, nós, mulheres, nós somos desafiadas a nos levantarmos. Não tem como você colocar, alguém já tentou colocar o cinto sentada? É difícil, é meio complicado.
Quando a palavra de Deus fala sobre a armadura da fé, a armadura que nós temos que ter é o quê? O cinto da verdade, a coragem, a justiça, a espada, né? O capacete da salvação, os pés para a preparação dos pés do evangelho. Vem cá. Você vai conseguir, porque geralmente nós mulheres, quando nós nos trocamos, o que nós fazemos? Nós olhamos para o espelho. Nós vamos levantar. Tem muitas mulheres que estão se levantando e tomando posição e causas erradas. Está vendo a questão do feminismo no mundo? O que tem acontecido? Tem distorcido, mudado o que Deus tem falado sobre o que é família. Nós vamos sempre continuar tendo que ser submissa aos maridos, é bíblico. Você gosta ou não, é bíblico, é Deus que manda. E eu brinco com o Zé Antônio, eu falo, né? O teu desejo será para o teu marido, é bíblico. Entendeu? É Bíblia, a gente brinca. Entendeu? Mas nós devemos levantar e fazer algo para Deus. Envolver com os outros revela o quê? Uma atitude de prontidão e de serviço. Revela uma atividade e não passividade. Como é que nós, Igreja de Cristo, estamos a viver ultimamente? Nós estamos simplesmente parados na inércia, sem fazer nada. Quando nós fomos para Arcozelo, nos transferiram, nós chegamos lá, pastor, não tinha uma criança. O meu coração começou a doer. Eu falei, Deus amado, não tem criança, não tem adolescente. E nós começamos a orar. Senhor, nós começamos a profetizar para que viesse crianças, para que viesse adolescentes. E viesse bebê. E Deus tem mandado aos poucos, tem vindo crianças, adolescentes, bebês. Aí depois eles vão. E aí eu descobri que a igreja Arcozelo é a igreja do amor. A gente tem que amar, porque o povo não fica em Arcozelo. Arcozelo é uma vila. Eles vão querer ir para quê? Para uma cidade maior. Então eu cheguei para a igreja e falei, a nossa igreja tem que ser a igreja do amor, porque eles vão passar e vão ficar pouco tempo conosco, mas eles têm que lembrar de que nós os amamos. Aí recebemos uma família, ela estava desviada, ela veio para Jesus, uma criancinha pequenininha de 3 anos e o pequenininho, e eu dava aula lá para eles, a gente conversava, depois recebo a notícia que eles estão indo embora para a Alemanha. Nós não podemos fazer muita coisa. Mas sabe o que eu lembrei? O menino dela, ela mandou para mim uma mensagem há um mês atrás chorando, que o menininho queria ir na igreja, da escolinha da igreja. Ele está na Alemanha, e agora o que nós estamos orando? Deus dá para ele uma igreja, aonde que tem escolinha. Gente, eu só sentava com ele e brincava. Precisa alguém para levantar e sentar e brincar com os pequenininhos. Agora, eu tinha que acostumar o quê? Acalmar o pessoal, porque eles queriam aquele culto, e nós muitas vezes queremos o nosso culto sem bagunça. Porque quando tem criança, quando tem uma criança especial, quando tem um outro que tem crise, que tem paralisia cerebral, o que ele vai fazer na igreja? Vai ficar gritando. E aí, o que eu falei para os irmãos? Não se preocupem. Não se preocupem com o barulho ou as crianças tendo esse problema, porque Deus os trouxe aqui e Ele faz esse barulho porque Ele está alegre na presença de Deus. Nós precisamos levantar e tirar esse desconforto nós de ficar sentado, porque vai ter pais que vão precisar da nossa ajuda, vai ter mães que vão precisar da nossa ajuda. Você pode caminhar com aqueles que são mais idosos. A minha igreja, eu faço discipulado na terça-feira com uma mulher de 83 anos, irmã. E eu fiz propósito, eu ainda não coloquei porque eu gosto de fazer. Eu fiz um vídeo, levei ela para a salinha das crianças. Sabe aquele plástico contact? Colocou lá. Aí eu falei, nós vamos ter que tirar. Ela chama Joaquina. Eu peguei, puxei. Ela tem 83 anos. Joaquina, vem cá, levanta comigo. Ela levantou, eu coloquei ela pertinho, eu tenho um vídeo. Sabe o que ela faz comigo? Ela aponta os lápis para as crianças que vão colorir. Ela enxuga os copos e o aparelho do café que nós usamos. E ela tirou para mim o papelzinho. O de cima, eu puxava a cadeira para ela, ela foi fazendo. E ela sempre fala para o Zé Antônio que é o quê? A melhor alegria, o melhor tempo que ela tem é passar na casa de Deus. Ela tem 83 anos, mas ela ainda se levanta. Sabia
que a longevidade ainda continua para nós? O que tem se ensinado a respeito de nós sermos ativos? O que nós temos que fazer? Estar em movimento. Movimento. Se você não quer que os teus ossos fiquem travados, principalmente quem tem artrose, tem que estar em movimento. E na vida espiritual também nós temos que estar em quê? Em movimento. Você está movendo? Você está andando na caminhada, ou você está parado, sentado, quase sentando e falando, não aguento fazer mais nada. Aguenta. A força vem do Senhor, porque é Ele que fala. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, eles correm, eles caminham e não se fadigam. Essa é a igreja que levanta, ele está cansado porque ele está andando. Ele não está cansado porque ele está parado. Ele está cansado porque ele está subindo. Ele não está cansado porque teve briga. Ele está cansado porque ele está fazendo a obra de Deus. Essa é a nossa responsabilidade, levantarmos. Nós devemos tomar uma posição. A posição é em pé, na casa de Deus, perante a sociedade que nós estamos inseridos. Mas também nós precisamos tomar a posição de quê? Ouvir a palavra de Deus. Levantai-vos, mulheres que vivei despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós, filhas que estáis confiantes, e inclinai os ouvidos às minhas palavras. Se nós temos que levantar, nós temos que aprender a ouvir uma ordem. E essa ordem não pode ser de qualquer um. Qual é a mensagem que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem seguido? Não basta simplesmente estar de pé. Tem pessoas que estão em pé, mas estão ouvindo a voz do diabo. Porque arranja confusão, porque tem inveja amargurada, porque não perdoa, porque fala demais. O que adiantou ficar em pé? Não podemos ficar em pé e ouvir o recado de Deus errado. Aqui fala, ouvir a minha voz. Existe um vídeo na internet, no grupo familiar dos adolescentes, eu mostrei para eles. Talvez vocês já viram. É um pastor que ele chega e ele começa a chamar as ovelhas. Vocês já viram esse vídeo? Aí as ovelhas começam a vir. Vocês já viram? É super interessante. Ele faz um som especial. A outra pessoa faz o som lá, as ovelhas ficam paradas. O outro faz, chama, as ovelhas ficam paradas. Mas quando o pastor, que é dono daquelas ovelhas, chama as ovelhas com aquele som, todas as ovelhas vêm até eles. A palavra de Deus diz o que a respeito de Jesus? O bom pastor dá vida pelas ovelhas, mas as ovelhas ouvem o quê? A voz do bom pastor e as seguem. Que voz que nós temos ouvido ultimamente? Você sabia que o diabo pode falar através do teu pensamento? Às vezes a gente pensa que é o nosso pensamento pensando besteira, mas não é. Aí você precisa falar, esse Satanás, você está repreendido, você não vai falar através do meu pensamento, eu cancelo esse pensamento mentiroso em nome de Jesus da minha vida. Que voz nós temos ouvido ultimamente? Se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não gastamos tempo para poder ouvir o que Deus faz, se nós não escutamos a pregação, não anotamos, não percebemos o que Deus está falando. E agora, com mais trabalho, eu fico na aulinha, eu não escuto a pregação da noite, mas eu de propósito, o Zé Antônio sabe, eu chego em casa no domingo, ou eu vou escutar a pregação de quem pregou, ou na segunda-feira eu vou escutar a pregação de quem pregou. Primeiro que eu quero saber o que está sendo falado, ensinado na igreja. Segundo, gente, a maioria das vezes, do que tem sido falado, pregado na igreja, que a gente não combina, você vai pregar isso, o outro vai pregar. Deus compartilhou com fulano de tal, com outra pessoa, na outra situação, Deus compartilhou. Por quê? Porque o mesmo Deus que fala comigo,
amigo, também é o mesmo Deus que fala contigo. A mensagem é a mesma. A mensagem é o que nessa situação? Que é para nós obedecermos. Então, como mulher posicionadas para obedecer, nós nos levantamos. Segundo, como mulher posicionadas para obedecer, nós não só levantamos, mas nós ouvimos as palavras de quem? Do Senhor. A terceira, como mulheres posicionadas para levantar, obedecer e viver, nós devemos rever os nossos valores. Como é que essas mulheres estão vivendo? Diz a palavra de Deus que elas estavam despreocupadas. Vou continuar lendo. Porque daqui a 1 ano e poucos dias, vireis a tremer, ó mulheres, que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres, que viveis despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Eu estou no versículo 11. Está vendo o que acontece com elas? Quando eu peguei essa palavra e fui para o original, sabe o que é esse viver despreocupadamente? O viver confiante é eu colocar a minha confiança em outros deuses. Ou colocar a minha confiança no trabalho do meu esposo. Meu esposo recebe 2 salários, dá para eu viver, eu não estou em dívida, mas eu também não faço algo de Deus, eu vivo a minha vida. Eu estou feliz e tranquilo. Não coloque a tua confiança no salário do teu esposo. Não coloque a tua confiança numa pessoa. Não coloque a tua confiança na tua saúde. Não coloque a tua confiança na tua força. Coloque a tua confiança em Deus. Como mulheres, nós somos desafiadas a observar os nossos valores, a nossa conduta. Como mulheres, nós somos desafiados a observar o nosso estilo de vida. Gente, agora nós estamos numa sociedade que todo mundo está cansado, você já viu? Mas está cansado do quê? E tudo agora, eu não estou falando não, viu? A questão do cansaço, porque é real. Quanto mais nós usamos isso aqui, o que acontece? Mais cansaço mental nós temos. Ouse uma vez por semana tirar o telemóvel, desligar da internet. Eu peço para o Antônio desligar não, mas eu fico desligada, para eu poder acalmar minha mente, para eu poder começar a refletir. Gente, no final do dia, eu tenho mais ideias, eu tenho clareza mental, e eu busquei a Deus, eu ouvi a Deus, eu escutei o passarinho, eu meditei na palavra de Deus um dia. Eu não estou pedindo para você anular isso aqui, não. Estou pedindo para que isso não seja a sua confiança. Nós tivemos o grupo dos adolescentes lá em casa nessa quarta, em casa não, no parque, que de propósito, o grupo familiar, no verão a gente vai para a praça de Arcozelo e para a praça lá de Casa de Espinho. E aí, gente, o que acontece? A gente conversando, vem um assunto do chat GPT. Vocês sabem o que é chat GPT, né? É aquela inteligência artificial. Eu descobri que os alunos, sabe o que eles fazem, irmã? Eles chegam, você tem que fazer essa tarefa, você é aluna, tá? Você tira a foto da tarefa e manda para o chat GPT e fala assim, faz para mim isso aqui. Ele responde tudo direitinho. E aí eu falei, as professoras de vocês sabem. Aí eu falei, mas se você não entendeu a matéria? Aí olha só, não, depois a gente pede para eles explicar pra gente. Aí eu peguei e falei assim, o chat GPT sabe tudo que vocês veem, sabe? Aí eu falei, então escreve aí, chat GPT, de acordo com as minhas preferências, eu vou pro céu ou pro inferno? Aí tinham 2 lá que não quiseram, eu já vi que eles... Eu falei, chat GPT sabe tudo que eu vejo na internet, não é? Pergunta. Aí nisso eles foram jogar futebol, depois uma menina perguntou. Veio o plano de salvação. Ai, muito me admiro, que querem saber a
respeito da vida eterna, na realidade, blá, 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 e falou o evangelho. E o que ela devia fazer como adolescente? Usou a linguagem dela, explicando perfeitamente o plano de salvação, com versículos e tudo mais. Nós não estamos falando o evangelho para os nossos filhos? Isso aqui. Não, nós somos indesculpáveis. Porque na nossa mão, nós temos uma ferramenta que agora pode até nos ensinar como é para o céu. Temos nós falados para os nossos filhos como é para o céu. Temos nós levantado e revisto o nosso estilo de vida. Porque aqui, ó, isso aqui o que eu sei é que o pessoal faz biquinho e tira foto. Por que eles não fazem um biquinho, uma cara de terror e falam, se eu não mudar, eu vou para o inferno? Mas para fazer biquinho e tirar foto, eles têm usado. Nós perdemos a oportunidade, entendeu? E nós precisamos rever a nossa conduta, o nosso estilo de vida, a nossa linguagem e olhar que nós temos esperança. Se o mundo não tem esperança, nós temos esperança. Eu não vou pedir, porque aí eu cheguei para eles, eu falei, então o ChatGPT sabe tudo, sabe? Se eu ver pornografia, o ChatGPT também sabe. Gente, não preciso, como diz o outro, né? Do juízo divino. Se a inteligência artificial já sabe até o que eu vejo, tem como nós escondermos alguma coisa? E nós escondemos, achamos que escondemos do grande eu sou a nossa maneira de viver. A Bíblia diz que o homem conhece os pensamentos. Só Deus sabe que pensamento você está tendo. Eu não posso julgar. É você e Deus. Então, nós precisamos levantar e rever os nossos valores. Somos desafiados a observar a nossa conduta e viver de acordo com os padrões bíblicos. 1 Timóteo 9 a 15, pode ler para mim? Fala assim, não pega isso ainda não. A respeito, porque nós vamos ser chacoalhados, eu não posso pegar ainda esse versículo. O que acontece depois? Se a minha confiança está nas coisas, às vezes a minha confiança, eu estou fazendo discipulado com uma venezuelana, e ela é muito capaz. E porque ela é muito capaz, ela consegue fazer 1000 coisas. Ela ficou desempregada. E aí eu falei para ela, você já orou ao Senhor? Ela, não, mas eu vou me virar. Eu falei, mas aí é que está. A lição do discipulado é até para procurar um serviço, você vai pedir para o Senhor Jesus. Claro que ela conseguiu rápido. Nós esquecemos, gente, nós somos tão confiantes em nós mesmos. Nós confiamos tanto na nossa maneira de agir. Eu sei fazer comida, eu sei fazer isso, eu sei me vestir, eu sei me maquiar muito bem, eu sei isso, eu sei aquilo, você sabe os princípios divinos, você sabe como parar uma briga, você sabe quando teu esposo está falando demais, você tem que ficar com a boca fechada, você sabe quando teu filho está perturbando, você tem que manter a calma e orar por ele, você sabe, nós achamos que nós sabemos, e nós não sabemos, nós precisamos ouvir do Senhor e falar, Espírito Santo, como é que eu vivo? Porque aqui, nesse capítulo, fala assim, daqui 1 ano, mais alguns dias, vai vir um juiz. Aquilo que você achava que era segurança, vai sumir, vai acontecer. O que é isso, gente? Quando Deus vai trazer, ou vai mudar uma situação na nossa vida, Ele nos avisa. Entendeu? Ele nos avisa, olha, eu estou fazendo isso. Se você busca o Senhor, Ele geralmente faz isso conosco. A nossa segurança não pode estar em nós, nem no nosso esposo. A nossa segurança, a nossa quietude deve vir de Deus. Tem muito aqui em Portugal a respeito do yoga, né? Do esvaziamento da mente. Tem ou não tem? E do zen. A Bíblia manda a gente esvaziar a mente? Não. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor.
Como mulheres, como igreja, nós somos desafiadas a observar o tempo e a época. O tempo de Deus trabalhar, o tempo de vermos a mudança, o tempo de chorar, o tempo de purificar. E nesse caso aqui, qual que era o tempo? Ia vir a escassez, ia vir os tempos difíceis, eles iriam para o exílio, e elas, as mulheres, deveriam o quê? Interceder. Esse arrepender, olha aqui, olha, esse mudar de roupa, esse trocar as vestes por pano de saco, é o arrependimento que nós devemos fazer. Os homens iam estar onde? Na guerra, né? Iam estar se preparando. E quem que ia estar lá? Que ia estar vendo o que está acontecendo na sociedade? Eram quem, gente? As mulheres. A influência da mulher judaica na sociedade era muito importante. E até hoje é importante. Nós temos que nos posicionar. E aí vem o quê? O arrependimento. Gostamos de ver o nosso vaso quebrado? Não gostamos. Gostamos de ver as nossas estruturas abaladas? Não gostamos. Gostamos de ver a nossa segurança chaculejada? Não gostamos. Mas até quando isto acontece, é porque Ele nos ama, é porque Ele cuida, é porque Ele prepara, é porque Ele separa, é porque Ele molda, é porque Ele quer nos proteger, é porque Ele quer nos preparar. E vai vir, nesse caso aqui, o que que vem? Ele falou, as mulheres vão ter medo, vai ter temor, vai ter ansiedade, vai ter pânico. E agora vai vir a vinda de Cristo e nós estamos preparados para essa época que vai estar se repetindo? De pânico, de ansiedade, de 1001 coisa que vai vir sobre a população. E o que nós, como igreja, temos feito? É só na terça-feira? Não. Tem que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós devemos posicionar e viver como sentinelas espirituais para nós, para as nossas famílias, para as nossas casas. É triste, gente, quando o pai e a mãe ensinam o caminho para o filho e o filho pega, escolhe o errado. Dói no coração do pai e da mãe. Dói ou não dói? Dói. Agora imagina o coração de Deus, que nos criou para o plano perfeito dele. Será que nós estamos a viver esse plano perfeito do Senhor? Batei no campo, no peito por causa do campo, aprazível por causa da vida e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos. E por quando que veio espinheiros e abrolhos? Quando o povo pecou, quando Adão e Eva pegou, porque antes não tinha. Entendeu? As casas onde tem alegria, na cidade onde exulta, vai acabar. Vai chegar a tristeza, o palácio vai ser abandonado, onde que a riqueza vai acabar. Até que se derrame, no versículo 15, sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto tornará em pomar e o pomar tido por bosque. O justo habitará no deserto, o justo morará no pomar. Se vocês continuarem lendo isso, o arrependimento, esse rasgar das vestes, por isso que é preciso esse arrependimento. E não é só uma única vez. É você como igreja, como mulher, se levantar, como guerreiras que vocês são, e falar, nós vamos guerrear pela nossa cidade, pela nossa família, pelo nosso país, pela igreja, pelo corpo de Cristo. Esse desconforto que acontece com os problemas que surgem na nossa vida, é para mudança. Existe um momento de lamento. Lê Salmos, vocês vão ver o momento de lamento. Mas existe também
o momento que o Espírito Santo cai sobre nós. E quando o Espírito Santo toca a nossa vida, não há tristeza que fique. Ele passa a mão, porque a Bíblia diz que a primeira coisa, quando nós somos quebrados, é que o Espírito Santo, ele é o Deus Consolador. Ele nos consola. Ele nos consola. A alegria, o consolo vem do Senhor Jesus. As casas tranquilas que nós queremos, o lugar onde a comunicação habita, é quando o Espírito Santo desce sobre nós e desce sobre os nossos filhos. É quando há conversão total, é quando há arrependimento diário e contínuo, que existe essa paz interior nos nossos lares. Você quer experimentar lugar seguro? Você quer experimentar repouso? Você quer experimentar segurança? Então comece a clamar: Espírito Santo, enche a minha vida, desce sobre nós. Desce sobre nós. O Espírito precisa vir, e ele está dentro de nós, está ou não está? O problema é que nós não estamos mais, devido a essa conversa para lá e para cá, nós esquecemos da voz dele. E nós escutamos a voz do pai, da mãe, do esposo, da tia, da avó, do empregado, do patrão, mas nós esquecemos de parar para pegar e falar: Senhor, eu estou em aflição, o que tu tens para mim? Essa justiça vai vir? Vai. O Senhor vai reinar? Vai. Mas vai vir tempos difíceis sobre a igreja de Cristo, e nós não podemos nos calar, nós não podemos sentar sossegadamente, nós não podemos confiar que aqui em Portugal está tudo bem, e que a guerra não vai chegar. Não é isso. A nossa confiança tem que estar no Rei dos Reis. A palavra de Deus fala que nós devemos orar e preparar, porque a vinda dele é próxima. E ele fala, ele vai vir antes, porque é para nós intercedermos, para que nós não soframos os flagelos. E eu penso, você acha que eu vou pedir para Deus: Senhor, deixa eu passar pela grande tribulação, que eu vou passar por isso? Eu não. Senhor, me livra de sofrimento. Eu quero estar debaixo da sombra do Altíssimo, porque eu não tenho que passar por esse sofrimento. Mas se eu tiver que ter um vaso quebrado, para que o Espírito Santo ajunte cada peça, que nem eu mesmo posso me ajuntar, é o Espírito Santo. É o Senhor que molda as nossas vidas, que aonde que estava quebrado, ele resgata. É o Senhor que faz isso. Temos visto uma sociedade onde a mulher, ela tem perdido o valor. Gente, é um tal de beleza, é um tal de riqueza, é um tal de confortável, é um tal de minha felicidade. E aonde que está a causa de Cristo? Aonde que está as lágrimas que choram pelas filhas, pelos filhos que ainda estão lá fora e que não estão sentados nesse banco? Nós vamos levantar? Porque mesmo eu não estando sossegada, eu fui desafiada em áreas da minha vida a ver aonde que eu estou confortável. A irmã Geralda passou por um problema difícil aí, né, irmã Geralda? E ela viu os caquinhos tudo se juntado, né? Deus faz. Deus faz. Sabe por quê? Porque nós precisamos levantar. Não que ela estivesse fora do repouso, não é isso. Que o sofrimento, gente, é parte da vida. E a lição mais difícil para o cristão entender é o sofrimento.
Nós já achamos que Deus, fez uma coisa, bateu o dedinho, Ele vai responder. Vem cá, quem que é Senhor? É você ou Ele? Você quer Ele como Salvador? Ou você quer Ele como Senhor? Pois eu quero Ele como Senhor e como Salvador. Não podemos adormecer. Não podemos nos calar perante ao clamor da sociedade. Eu não sei como que estás, mas eu queria que você fechasse os teus olhos. Mulheres destinadas a uma mudança radical, um verdadeiro chamado à coragem e ação. Elas não foram escolhidas por acaso, foram marcadas pelo propósito, chamadas pelo nome, preparadas no silêncio para um tempo como este. São mulheres que não se intimidam diante da escuridão, porque carregam dentro de si a luz que transforma. Elas não se veem o fluxo, elas o redirecionam, não seguem o fluxo, mas elas o redirecionam. Onde antes havia medo, elas plantam fé. Onde tudo parecia seco, elas profetizam vida. Onde muitos desistem, elas começam. Elas não são movidas por aplauso, mas por convicção. Não buscam conforto, mas impacto. Não recuam mesmo quando tudo grita pare. Porque elas sabem. A mudança radical começa de dentro para fora, começa com elas, começa com o Espírito Santo, transformando de dentro para fora, começa através da oração. O papel das mulheres diante de tempos difíceis e transformadores é se levantar, é inclinar os ouvidos à palavra de Deus, é guerrear, é tomar a posição de arrependimento, de renúncia e é tomar o passo de que eu não desisto da caminhada cristã. Este é o caminho. Mulheres destinadas a uma mudança radical, ao arrependimento contínuo até o Senhor nos chamar. Seja essa mulher. Eu gostaria que você desse a mão para 2, 3 mulheres e que vocês estivessem orando. Eu queria que tivesse uma música aqui, ou deixa só o instrumental, mas eu queria que vocês orassem. Senhor, ajuda-nos a levantar. Senhor, não permita nós sentemos e fiquemos confortáveis. Os homens também. Eu queria que os homens orassem com os homens. E eu quero que vocês, homens, abençoem as mulheres. Porque se você tem uma mulher na presença de Deus, você é um homem vitorioso. Ore para que ela tenha saúde. Ore para que ela viva a vida feliz do lar. Ore para que ela tenha alegria e contentamento no lar. Levante-se como igreja e vamos orar, amém? Por favor, grupinho de 2, 3, levante o teu clamor ao Senhor. Amém. Amém. O ponto de virada, aquilo que era seguro pode ser chaculejado, mas não tem problema, não tem problema o vaso quebrado, porque o Senhor é especialista em derramar o Espírito Santo sobre nós e em mover as nossas vidas. Pai Santo, Pai querido. Queremos ficar quietos, Senhor Jesus, sem falar, sem escutar a tua voz, Senhor, nós estamos de pé. Senhor, nós não queremos escutar.
Coimbra. Queremos ver o teu evangelho sendo espalhado, Senhor, nessa cidade. Ah, Senhor, queremos ver o Senhor usando a tua igreja. Queremos ver, Senhor Jesus, a bênção do Senhor, Pai, inundando, Senhor Jesus, as nossas vidas. Pai Santo, em nome de Jesus. Queremos ver, Pai, o teu agir, mover nas nossas vidas. Senhor, nos nossos lares, na nossa esfera de trabalho, Senhor, aonde nós estamos trabalhando, Senhor, queremos ver, Senhor Jesus, a tua presença. Ah, Deus, não permita, Pai, que mais crianças venham ir, Senhor Jesus, por caminhos errados. Levanta a tua igreja para trabalhar com os pequeninos. Levanta a tua igreja, Senhor, para trabalhar com os adolescentes. Não queremos ele nas drogas, Deus. Ah, Senhor, levanta pais que amem jovens e ensinem eles a ser homens e mulheres de verdade. Oramos para que as mães venham cuidar, Senhor, dos lares, Deus, com amor, com alegria. Oramos, Senhor, para que elas venham ser exemplo para as filhas. Oramos para as vós, Deus, para que elas venham, Senhor Jesus, crescer, Deus, e viver em saúde, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, clamamos, Pai. Clamamos, Senhor Jesus, para que a tua presença, Pai, seja revelada, Senhor, nos 4 cantos de Coimbra, Senhor, nos nossos lares, em todos os quartos, em cada canto, Pai. Agora no nosso coração, Pai, naquela área, Senhor, que ninguém sabe. Ah, Senhor, naquela área do nosso espírito que só o Senhor e nós sabemos. Purifica. Purifica, Pai, porque nós queremos ser um vaso quebrado, moldado, trabalhado, Senhor, e queimado, Senhor, na tua obra. É o que nós te pedimos, Deus. É o que nós te pedimos e oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria de pedir que as mulheres virassem para os homens. Vamos abençoar os homens da nossa igreja, para que eles tenham saúde, para que eles venham liderar a casa, para que o Senhor venha dar estratégia para eles, para que eles venham ser abençoados. O homem não vai falar que está triste. O homem não vai falar, gente. É difícil encontrar um homem que está falando, estou cabisbaixo, estou isto, aquilo. É a mulher que fala. O homem escuta mais, ele interioriza mais. Vamos orar, abençoar a vida desses homens, para que eles venham viver tudo que o Senhor tem para eles, não só na igreja, mas também na esfera de trabalho deles. Amém? Estenda a mão para os homens e declare a bênção do Senhor. Irmã Geralda, a senhora pode orar comigo, por favor? Senhor, neste momento, ó Deus, eu quero apresentar, Senhor, a cada homem, Senhor, que aqui se encontra, a cada filho teu, ó Deus. Ah, Jesus, vai de encontro, Senhor, aos teus filhos. Deus, abençoando, ó Deus, de uma forma maravilhosa. Nós declaramos, ó Deus, vitória, Senhor, para os teus filhos. Que eles sejam abençoados, ó Deus, nas suas vidas, Senhor, particular, nos seus trabalhos, ó Deus, vai abençoando. Deus querido, toma, Senhor, os teus filhos em tuas mãos, que a cada dia, Senhor, eles possam ser, ó Deus, uma bênção, Senhor, ó Deus, ungindo, Senhor, os teus filhos, ó Deus, vai de encontro agora a vida de cada um, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço pela vida dos teus filhos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. O que é que nós somos? Vasos. Quer mais? Vasos? Então o que é que nós vamos fazer todos os dias? Levantar, mulheres que estáis em repouso, e ouvir a minha voz. Como igreja de Cristo, vamos levantar. Ainda não é hora de descansar, é na eternidade. Tem muito trabalho para o povo de Deus fazer. Deus os abençoe.
Amém, irmãos. Deus falou conosco tremendamente nesta noite. E a ordem que Ele nos deixa é levantarmos e nos posicionarmos adiante dEle. Amém? Vamos, o grupo das irmãs irá louvar ao Senhor.
chegamos no momento das nossas ofertas e nós vamos orar pelas nossas ofertas e enquanto a Sara se prepare para louvar, para recolhermos as nossas ofertas. Vamos ficar de pé. Senhor, queremos neste momento apresentar a Ti, Senhor, as nossas ofertas, ó Deus. Que o Senhor venha receber, ó Deus, esta pequena oferta, ó Deus, em Tua presença. Abençoa, Senhor, que haja, Senhor, abundância nos lares dos Teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Só as mãos com a paz do Senhor, amém? Eu ia pedir à igreja para me ajudar, amém? Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, eu nunca poderei me ausentar do Teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o
chegamos ao final do nosso culto e eu quero agradecer as pessoas que nos visitam, o pastor José Antônio, mas a Priscila. Que Deus continue os abençoando. É um prazer ter vocês aqui conosco. Também quero agradecer as irmãs que estiveram aqui na organização da decoração aqui da igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. E temos também os nossos avisos do culto. Nas terça-feira nós temos o culto de oração das 20 às 21h30. Quinta-feira nós temos o nosso estudo bíblico, das 20h30 às 22h. E sábado, às 20h30, teremos o culto da família, das 20h30 às 22h. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. E eu agradeço imenso a cada um que colaborou, que fez presente nesta noite. Também quero chamar aqui a irmã Lídia, que hoje também é a nossa aniversariante. Nós vamos orar por ela. Convido o pastor César para vir fazer a oração para a irmã Lídia. Vamos orar. Gostava realmente de fazer 50. E pode fazer. Mas já há muito tempo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus. Obrigado, Senhor, por mais este ano de vida que o Senhor concede à tua filha. Eu sei que o Senhor tem abençoado, tem guardado e tem protegido a vida da tua filha. Continua, Senhor, agindo em teu santo nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Parabéns pra você dessa data querida, muita felicidade. Vamos agradecer ao Senhor por mais este culto. Soberano Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, render a ti graça, Senhor, por este culto, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque falaste aos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, nos levantar e nos posicionar, Senhor. Ó Jesus querido, seja conosco. Muito obrigado, Senhor. Ó Jesus querido, eu te agradeço. Não tenho palavras para te agradecer, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com cada um de vós. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. Está terminado.